Meus amados e meus queridos irmãos, minhas irmãs, a você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los a você, toda a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite em nosso coração. Não só hoje, não só agora, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu agradeço ao nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Também quero agradecer a você que carinhosamente, bondosamente tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Queridos, eu peço a sua preciosa atenção para juntos meditar na palavra de Deus. E desta vez eu quero contar a você a história de uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, de uma hemorragia. E que a Bíblia diz que essa mulher, durante todo o seu processo, ela gastou com os médicos, com a medicina, tudo o que tinha, e não teve solução para o seu caso. Mas o que me chama também a atenção é que esta mulher não desistiu. Esta mulher não perdeu a esperança. Esta mulher não perdeu a fé. Esta mulher, ela tinha convicção no seu coração, louvado seja Deus, que a qualquer momento ela poderia alcançar a solução para o seu problema. A Bíblia nos diz que essa mulher, ela tinha aproximadamente uns 12 anos de idade quando ela sofreu esta enfermidade, quando ela foi atingida por esta enfermidade. E todos nós sabemos que uma pessoa, naquela época, hoje é comum as pessoas terem algum tipo de enfermidade e transitar no meio da sociedade normalmente. Mas na época aqui desta mulher, não. Qualquer pessoa que era portador de uma enfermidade incurável, ela corria risco de ser apedrejada. Segundo, esta pessoa, ela era considerada imunda. Por isso, tinha um local chamado Arraial dos Leprosos. Louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa que era atingida por uma enfermidade incurável era excluída de dentro de casa, do meio da sociedade, e era levada, era jogada neste arraial onde só tinha pessoas com o mesmo problema, ou sofrendo das mesmas situações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta mulher aqui, ela foi excluída de casa. Como já lhe disse, ela tinha essa enfermidade, que há 12 anos ela padecia com esta enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor.
e não tinha tido solução. Louvado seja Deus. Mais um dia, Jesus faz um percurso até a casa do príncipe da sinagoga, cujo nome era Jairo, porque Jairo também tinha uma filha de aproximadamente 12 anos. E esta filha de Jairo estava à morte. E Jairo, sabendo que Jesus já teria operado vários milagres, conhecendo a fama de Jesus, Jairo envia alguém da sua casa para pedir a Jesus que fosse curar a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. E no percurso que Jesus vai até a casa de Jairo, Jesus passa por aquele local aonde aquela mulher estava, louvado seja o nome do Senhor, aonde aquela mulher estava jogada, aonde aquela mulher estava excluída da sociedade, e Jesus faz todo aquele percurso. A mulher soube, ela ouviu a multidão e sabia que Jesus estava passando por aquele local. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, queridos, é que esta mulher, ela estava sofrendo há 12 anos. Imagine a condição física daquela mulher. Imagine que aquela mulher estava debilitada. Aquela mulher estava com a fé abalada. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine que as esperanças daquela mulher já tinham ido embora, mas mesmo assim, ela não desistiu. Louvado seja Deus. Mesmo assim, ela continuou crendo, porque também já tinha com certeza ouvido falar da fama de Jesus, dos milagres que Jesus já teria operado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela soube esta notícia, que Jesus estaria passando por aquele local, ela se esforçou, louvado seja Deus, para romper aquela multidão, porque a palavra de Deus, ela nos diz que ela pensou consigo mesmo. Ela disse consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o tamanho da confiança. Veja o tamanho da fé desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão que acompanhava Jesus era uma numerosa multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, amados, ela diz que a mulher rompeu-se a multidão. Louvado seja Deus, a fim de tocar em Jesus. Eu entendo, eu compreendo, amados, que o milagre está diante de nós. Aquilo que nós pretendemos alcançar está diante de nós. Agora, para mim e você obter resposta, ter solução para o meu problema, eu preciso me esforçar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso dar um passo para alcançar o meu objetivo. Louvado seja o nome do Senhor.
Às vezes, pessoas com problema tão pequeno, mas não têm atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas com problema tão fácil de se resolver, não tomam uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu sempre digo e quero voltá-los a repetir. Deus ajuda. Deus está sempre pronto para nos ajudar, mas também depende de você. Você precisa, louvado seja o nome do Senhor, confiar. Você precisa acreditar, mas também você precisa batalhar para alcançar o seu objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, pense, medite, analise a história desta mulher. Ela soube que Jesus estava passando ou ia passar por aquele local. Imagine se ela tivesse não tomado aquela decisão, tomado aquela atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se ela tivesse ficado acomodada no seu lugar. Será que ela teria recebido este milagre? Será que ela teria alcançado essa cura? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, às vezes, só porque servem a Deus e sofrem algum tipo de enfermidade, se recusa a ir ao médico. Ah, porque eu tenho Jesus. Sim, Jesus cura, mas ele pode querer usar os médicos, louvado seja Deus, para fazer o milagre. Jesus cura, se ele quiser curar, ele cura, você nem precisa sair de casa. Louvado seja o nome do Senhor, só através da confiança, da fé que você tem, Jesus pode lhe curar. Mas a medicina, ela foi criada com este objetivo. Para isso que foi estabelecida a medicina. E a medicina também, ela tem um papel importante e ela foi criada, ela foi estabelecida por Deus. Por isso, nunca despreze, nunca abandone, louvado seja o nome do Senhor, nunca diga não à medicina. Se o caso for para Deus curar, ele vai curar. Mas se ele quiser usar a medicina, ele também vai usar. Mas para isso, você necessita tomar uma decisão. Pois a mulher soube que Jesus estava passando por aquele local. Imagine que ela pensou consigo mesma: hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia que eu vou ter solução para o meu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, amados, nós vamos ler ainda. A palavra de Deus nos diz que aquela mulher tomou uma atitude, tomou uma decisão. A palavra de Deus nos diz que ela rompeu aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se aquela multidão, alguém ali descobrisse o problema desta mulher. Imagine se alguém ali imaginasse que a pessoa que estaria rompendo a multidão, ou que estava entre a multidão, estivesse causando, louvado seja o nome do Senhor, perigo para alguém que estava ali. Ela poderia ter sido apedrejada. Ela poderia, antes de chegar até Jesus, ela poderia ter sido morta. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ela rompeu a multidão e tocou-se em Jesus, porque ela tinha convicção, ela tinha certeza. Se eu apenas lhe tocar a orla das vestes,
eu ficarei curada. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Ela tocou em Jesus. No momento que ela tocou na orla das vestes de Jesus, a palavra de Deus nos diz que no mesmo instante, na mesma hora, a sua enfermidade cessou. Ela foi curada, ela sentiu no seu corpo ser curada do seu flagelo, da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus faz uma pergunta a todos aqueles que ali estavam: quem me tocou as vestes? A palavra de Deus nos diz em Lucas que todos negaram que havia tocado em Jesus. Porém, esta mulher aqui, louvado seja o nome do Senhor, aproximando-se Jesus trêmula, sem poder negar diante do povo, declarou toda a verdade. E ela disse: Senhor, foi eu quem te toquei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para ela e liberou uma palavra: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus para todo sempre. Eu estou querendo, amados, consolar o teu coração e dizer para você que o seu problema, que a sua situação, que a tua causa para Deus é nada. Se Ele pretender fazer, se Ele quiser operar, se Ele quiser agir no teu problema, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Se Ele tem algo para fazer na sua vida, se Ele tem um milagre para operar na sua vida, aconteça o que acontecer, louvado seja Deus, Ele vai fazer, porque toda autoridade lhe foi constituída nos céus e na terra. Eu quero ler com os amados, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 9, eu quero começar a partir do verso 19. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e também os seus discípulos. Aqui Jesus estava no trajeto para a casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor, como eu lhe disse lá no início. Jesus aqui estava no trajeto à casa de Jairo. O versículo de número 20 nos diz da seguinte forma: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhes tocou a orla das vestes. Versículo 21. Porque dizia consigo mesma, ela tinha convicção, ela tinha certeza, veja o que o versículo está nos declarando. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ela não pegou nas mãos de Jesus. Ela não o cumprimentou Jesus. Ela não abraçou Jesus. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. A fé desta mulher aqui foi tão grande, louvado seja o nome do Senhor, que ela só disse: se eu apenas lhes tocar as vestes, eu ficarei curada. E eu tenho certeza que eu ficarei curada. Agora analise comigo, medite comigo. Uma pessoa que há 12 anos, irmão, está padecendo, está sofrendo. Aquela mulher estava anêmica, aquela mulher estava pálida,
Aquela mulher estava sem força, aquela mulher estava sem energia para romper aquela multidão. Aquela mulher estava totalmente debilitada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela propôs no seu coração: tudo que se consegue através de sacrifício, tudo que se consegue por disposição, tudo que se consegue é lutando, é batalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para se conquistar os nossos objetivos, nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Às vezes nós temos que sofrer, nós temos que nos humilhar nos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Olha a história desta mulher, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 21 que ela pensou consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Do que você precisa, Deus sabe. Deus sabe do que você precisa, do que você necessita, mas você precisa tomar hoje, agora, nesse instante, uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa usar a sua fé, mas você precisa ter atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa tomar uma decisão, porque talvez o milagre está muito próximo de acontecer. Talvez você está muito próximo de obter a solução para o teu problema, mas você precisa lutar. Você precisa batalhar. Você precisa dar um passo para que Deus venha operar na sua vida. Então ela dizia, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, no versículo 22, para nós encerrarmos, e Jesus voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, meus irmãos, a mulher ficou sã, a mulher ficou curada, a mulher foi restaurada a sua saúde. Eu quero encerrar esta mensagem nesta oportunidade, mas eu quero dizer para você: não importa o problema, a situação que você esteja vivendo na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O teu problema, a tua causa para Deus é nada. Se Ele decidir operar, Ele vai operar. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser curar, Ele vai te curar, porque todo, louvado seja Deus, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Mais uma coisa lhe digo: não perca a sua fé, não perca a sua confiança, não pense que está tudo perdido, não pense que não tem solução para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que o nosso Deus é soberano em tudo e em todas as coisas. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero deixar esta mensagem para você, para o seu coração. Não desanime, por mais que tenha obstáculos, por mais que tenha problema, não desiste, não desanime. Continue prosseguindo e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fique na paz, que Deus te abençoe.